gente. Mais um podcast, esse é o segundo. A gente tá hoje com a Keila. Eu chamo ela brincando de Keilão, porque ela é mãe de 2 agora, nasceu o mais novo, né? É João. Inclusive tá aqui no colo do pai, que é meu amigo também. É mãe de 2 filhos, esposa, faculdade, terminou, já se formou, né? Nutrição. Já trabalhou com carro na linha de produção, né? Da Fiat. Na Volvo. Já fez um monte de coisa. Por isso que e acende fogo de churrasqueira melhor do que eu e do que o marido. Essa daqui é a Keila, gente. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como foi hoje o dia? Correria? Correria, como sempre. Agora com Cuidar de criança não é fácil, né? Eu ainda não tenho, né? Mas eu imagino que seja, porque eu já cuidei de primo, pelo menos. De primo já era agoniante, imagina de filho, né? Bem diferente. Então. E a pequena tá em casa, tá dormindo. Tá com a minha cunhada. Se a gente trouxesse ela hoje aqui, não ia rolar o podcast, não. O pequenininho dormiu ali. O pequenininho tá ali com o pai. Legal. Você terminou a tua faculdade quando mesmo? Esse ano, nossa, depois de muita enrolação, foi esse ano. E você ficou grávida no período da faculdade também? Da primeira? Da primeira filha. Eu tava no terceiro ano. Terceiro ano já. Terceiro ano. Você começou a faculdade? Em que ano? Ai, não faz essas perguntas pra mãe. Não faço ideia. Olha, eu levei 7 anos pra fazer a faculdade. 7 anos? 4 anos. Caramba, mas você parou ou... Foi um pouco um pouco que eu troquei de faculdade, um pouco porque eu parei por causa quando eu engravidei, daí eu dei uma estação. Não dei uma parada, mas dei tipo uma prolongada. Fiz algumas matérias, deixei estágio pra depois, e daí veio o Covid, né? Veio a pandemia, daí... Nossa, verdade. Então teve o nascimento da primeira, o Covid tudo junto e a faculdade ainda. Daí, tipo, por isso que deu uma... Que daí foi pro online, né? E daí os estágios ficaram parados. Aí... Mas antes da pandemia, você a faculdade não era à distância, era todo dia. Era presencial. Presencial. E daí, quando tava com a minha filha, a gente ia com ela. Ia com ela. Nossa, caraca. Mas você ia sozinha junto com ela ou não. O Rodrigo te acompanhava? O Rodrigo tava trabalhando nessa época ainda, daí revezava entre minha irmã e minha cunhada. Uma vez ia outra vez ia outra pra ficar com ela. Ia junto, não ficava com ela lá em casa, ia junto com você. Junto. Porque como ela mamava no peito, daí não tinha como. Caramba. E ela não pegou mamadeira, não pegou chupeta, não mamava nada, era só peito. Então daí tinha que levar ela pra Tinha que levar. Daí tipo, ela era novinha, ela tinha um mês ela já ia pra faculdade comigo. Nossa, 1 mês. Ela, tipo, que é o que os médicos recomendam pra você ficar supostamente em casa e tal. Não... Com 15 dias eu tinha uma apresentação de um estágio e ela tava lá. Nossa, caramba. No meio da apresentação, lá eu com ela no peito lá. 15 dias. Sim. E não, assim, a escola, os professores, o pessoal não se importava. Não, super tranquilo, assim, tipo, porque não tinha como, né? Não tinha o que fazer, né? Daí, né, às vezes tava na sala, eu levava carrinho, né, tal. Daí às vezes tava na sala, daí ela começava a chorar, eu pegava e saía, mas ninguém falava nada. E tipo, você passou os 2 momentos, né? Sem ela, estudando e com ela. Fez muita diferença, assim, no teu dia a dia de estudo? Ali na faculdade e tal? Ah, com certeza, né? Muito diferente, né? Eu tinha que ter o foco ali na faculdade e ainda cuidar dela. Porque assim, a minha cunhada e minha irmã iam, mas tipo assim, elas não conseguiam fazer muita coisa. No máximo monitorar. Mais pra ficar segurando pra mim prestar atenção. Mas daí ela começava a chorar, tinha que pegar pra dar mamar ou trocar às vezes. Sim. Né? Nossa, ela fez altas vezes de fazer aqueles cocô maravilhoso na sala, ter que sair cagadas. Fora o cheiro. Fora o cheiro. Caramba. E aí, tipo,
você deu essa pausa, né, da pandemia, aí você ficou em casa com ela e todo mundo que estudou nesse momento, faculdade, colégio, foi pro à distância, né? Você também, no caso. Mas a rotina não mudou quase nada, né? Porque só era o lugar, né? Quem estuda à distância sabe como é que é, né? E daí com uma criança em casa, às vezes a professora falava, vamos abrir a câmera, galera. Tipo, ou ela tava no peito, ou tava eu correndo atrás dela, ou ela em cima de mim, assim. Eu falava, não dá pra ficar a câmera aberta, não dá. Entendi. E... eu tava com uma pergunta na cabeça e esqueci. Peraí que eu já lembro. Já lembro. Não lembro. Mas na faculdade em si, você pegou os estágios e tal ali. Você fez estágio quando você tava com ela já, né? Fiz. Daí ela ainda tava pequena. E daí foi um estágio, tipo, esses últimos agora que teve, tipo, eu fazia 8 horas. Só que daí eu vinha pra casa dar mamar pra ela. No meio do tempo. Foi assim a maior correria que teve. Assim, eu fiz na Bosch. E daí era restaurante industrial. Que é o que a gente chama de estágio de UAN. De estágio de? UAN. UAN. O Unidade de Alimentação e Nutrição, que a gente chama. Uhum. Que é essas empresas que fazem a alimentação do local, sabe? Sei, tipo, é servido no local, a pessoa não tem que comprar fora. É até interessante você falar disso, porque a Bosch... ela tem um restaurante ali, eu ouvi dizer que é aberto até pra público, mas é dentro de uma empresa. Não, é separado. É separado. Tem o dos funcionários e daí tem o que é aberto pro público. Pro público mesmo. É pago, assim, daí tipo... É normal. É normal. Só tem o nome da Bosch mesmo. É porque é do clube deles ali. Do clube. Porque eu sempre ouvi o pessoal falar, minha mãe falou muito. Eu nunca via Bosch em restaurante, tem nada a ver. Eu achava que não tinha nada a ver. Tem separado. E daí, mas tem Nutri tanto no que é aberto pro público e o que é fechado, pros funcionários. Até porque quando você lida com o público não pode ser qualquer coisa, né? Ainda mais, se com um funcionário já é complicado, imagina com um público que não é da empresa, né? Tipo, leva o nome da Bosch e aí o pessoal imagina come lá e não tem né, as coisas certinhas do jeito que tem que ser. Que muita gente acha que as comidas que a gente come só por ser gostosas ou em qualquer restaurante, às vezes não é saudável, né? Tem muitas outras coisas, né? Então, por isso que eu perguntei, porque eu falei, putz, um restaurante da Bosch, eu só ouvi falar, eu achava que o pessoal tinha se confundido, ou minha mãe principalmente, mas existe mesmo. Do clube deles ali. Legal. E aí, você estagiou lá? Eu estagiei lá e daí... Como a Elisa, minha primeira filha, ela ainda mamava, e daí eu não conseguia tirar e deixar leite pra ela, porque ela não aceitava de ninguém, aí eu optei, o estágio era 6 horas, mas eu consegui conversar com eles pra me fazer 8, daí ter um intervalo de 1 hora, daí eu saía de lá, saía me quebrando, né, Nossa. de lá. Pegava o carro, ia até em casa, tipo, é perto, mas não tanto, né, você pega a BR e eu ia bem rapidinho. Daí chegava, dava mamar pra ela e daí eu sempre tentava fazer ela dormir, que daí ela relaxava um pouco, não sentia tanta minha falta. Então era 6 horas, você pediu 8 pra poder cumprir o horário lá, tendo um intervalo ali pra poder atender tua filha. Isso, e daí diminuiu o tempo, né? Porque era 2 meses de estágio, daí o meu caiu pra 1. Caiu pra 1. Que no caso era tudo pra você poder conseguir atender a minha filha, pra ficar o menos tempo possível fora. E estágio de nutrição, no caso, o que uma estagiária de nutrição faz? Porque eu que sou leigo, na minha cabeça, eu só imaginei servindo ali, sei lá, eu pensei aqui, né? Servindo ali a comida na bancada, sei lá. A gente não deve, mas a gente servia. Servia, mas... aí, ó. Mas a gente servia nesse momento por causa da pandemia. Sim. Tava com muito pouco funcionário, então a gente acabava servindo. Daí foi bem na época que começou a meio que voltar, assim, daí começou a ter demanda da produção e não tinha funcionário. Não tinha funcionário. Tipo, a galera tava, ou tinha sido demitido, ou tava com Covid. Então, tipo, até as Nutri, eram 3 lá, elas estavam, tipo, botavam toquinha, máscara e vamos trabalhar. E a gente também. Então, tipo, a gente acabou que não fez só o serviço de estagiária.
Mas se fosse só o serviço de estagiária, a gente deveria, tipo, coletar a amostra, né? Que tem muita coisa que a galera não sabe que acontece, né? Ali no ambiente da refeição, né, e tal. São muitas coisas que a gente faz, né? Então, tipo, a gente coleta a amostra todos os dias, né? Coletava a amostra pra ver se o alimento tá com aspecto sensorial adequado, se não tem contaminação microbiológica. Então, isso é feito todo dia. Nossa, mas é muito detalhezinho, né? Muita coisa. Nossa. Isso é uma das coisas. Daí a gente tinha centenas de fichas para preencher. Se os equipamentos estão ok, né? Se não tem nada estragado, nada com alguma avaria. Aí a gente tinha que fazer análise sensorial da comida mesmo pra ver se ela tava gostosa, né? Palatável, né? Então, tipo, tinha que provar. Palatável. Tinha que provar todos os alimentos, todo dia preencher ficha se tava ok. Temperatura, tinha que olhar a temperatura de todos os alimentos tem que estar com certa temperatura. Trabalho. Então a gente ia lá, né, com o termômetro, cada preparação. Pra quem pensa que nutricionista é só passar receita, né? Não, a nutricionista de UAN, né, nessas em unidade de alimentação, é assim o trabalho mais exaustivo, assim, né? Porque você tem muita coisa pra fazer, muita papelada. É papelada pra preencher. Mas com base nos resultados que você escolhem ali das coisas, né? E daí fora ver fornecedor, daí chega fornecedor, tem que estar medindo a temperatura de carne que chega. Quando chega também. Quando vai pro estoque. A todo momento tem que ter essas medições. Todo dia tem que passar em todos os refrigeradores, congeladores e olhar se tá na temperatura correta, né? Se tá tudo ok, olhar a validade, estoque, todo dia. Então, é trabalho pra caramba, eu nunca tinha não fazia sentido também, não é minha área. Mas eu acho que muita gente não entende esse trabalho que é feito. Porque, nossa, não passava pela minha cabeça de que tinha que medir temperatura em cada estágio e tudo mais. E quando não confere a temperatura, quando tem algum problema, tem um procedimento? Tem, a gente, né, é aquela papelada, né? A gente trabalha o dia inteiro com uma prancheta cheia de papel. E daí vai preenchendo, um refrigerador não tá ok. Então, tipo, a gente vai preencher lá que naquele dia ele não estava ok. E daí vai pedir manutenção, né? E daí, se, tipo, não estiver funcionando mesmo, vai tentar deslocar os alimentos, né? Pra não estragar e tal. E ver se é possível ainda aproveitar os alimentos, né? Tem algum tipo de responsabilidade que vai pra... Porque vocês nutricionistas têm algum número como médico, como engenheiro? Tem, não tem? A gente tem CRN também. CRN? Tem alguma responsabilidade caso o alimento não esteja em conformidade e tudo mais? Como que funciona essa parte? O nutricionista em UAN, ele é RT, né? Responsável técnico. Então, qualquer... tipo no hospital também. Isso. Qualquer merdinha que der, quem vai responder é o nutricionista. Caramba. Por isso que, normalmente, o nutricionista em UAN, ele é taxado, né, pelos funcionários de muito chato. Muito chato. E ele tem que ser. Porque, assim, se der qualquer probleminha, contaminação, né? Se der um surto lá de intoxicação nos funcionários, quem vai responder? O nutricionista. A nutricionista. E se ele não tiver respaldo ali, que nem... foi feito coleta e daí eles viram que o alimento estava seguro para os funcionários, mas deu um surto na empresa. Se ele não tiver respaldado ali, né? Tipo, preenchido o formulário certinho, tá ferradinho. Já era. Tá ferradinho, Caramba. né? Demissão não serve. Se tem esse número, né, o CRN, tem um conselho, né? Tem, que conselho. rege, mesma coisa, né? Mesmo modelo. Dos nutricionistas, tipo igual médico, assim. E na tua faculdade, você escolhe, quando você fez, você já tinha um direcionamento do ramo que você queria seguir, ou o teu estágio ele é próprio só ali do momento, da época do curso ali, do período? Como que é? Vai lá. Na faculdade de nutrição a gente tem quatro ramos, né? Tipo, que a gente tem que cumprir de estágio, né? Que é o estágio em clínica, que normalmente é em hospital, que esse a gente acabou não fazendo, né? Depois eu explico. Tá bom. E daí em escolas, que a gente faz tanto em CMEI quanto em escola. CMEI é das criancinhas. Das criancinhas. E daí o de UAN, que é esse de Unidade de Alimentação e Nutrição. E esqueci o outro. Meu Deus.
me deu medo. Você fez o D1. E daí em unidade de saúde. Unidade de saúde. Unidade de saúde. Os UBS, sabe? As UPAs. Isso. Entendi. A gente faz esses 4 tipos. O de clínica, que era pra fazer em hospital, a gente acabou não fazendo por causa do Covid. Por conta Eles não liberaram o hospital pra gente. Né, acontecesse alguma coisa com o aluno, né, a culpa ia ser deles, ia ser responsabilizado e tal, então eles não deixaram. E daí o que aconteceu? Daí eles deram a opção da gente fazer em clínicas particulares, com nutricionistas. Daí eu consegui, né, uma nutri pra poder fazer no consultório com ela. Mas aí ficava a cargo do aluno. Do aluno. Nossa. Tanto que teve gente que demorou muito tempo, teve pra gente conseguir. que não se formou até agora. Por conta do estágio, que era obrigatório. Porque é obrigatório. Putz. Então tá na grade curricular e não tem como, né? O Covid arregaçou umas vidas por aí. Não só de dar doença em si, mas de outras coisas, né? Eu tive a sorte de conseguir falar com uma professora e daí eu tinha 3 alunos pra ir, né? Para o estágio que uma nutricionista estava oferecendo. E daí uma das minhas professoras, né, ela indicou eu. Ela falou assim, a nutricionista perguntou, me indica uma aluna, né? Daí ela acabou me indicando. Eu falei, graças a Deus, né? Mas você também ali procurou, né? Tipo, você foi tentando fazer o caminho, que, né? Era lá em São José dos Pinhais, e né, eu falei, e vamos. Você ia todo dia. Ia todo dia, porque, né, se é pra se formar, vamos. Então, não tem como, né? Tanto que esse último estágio, né, eu já tava grávida. Nossa. Eu tava de 3 meses quando eu comecei. Ainda bem que era 1 mês só o estágio, né? Daí eu tava grávida de 3 meses já, do João. Do João. Foi recente, então. Achei que era da... Total enrolação. Demorou tudo isso pra poder... Caramba. Olha, viu? Por isso que eu falei que é Keilão. Porque faz tudo isso aí, ó. Faz o corre. E daí, beleza. Você se formou faz pouco tempo? Quanto tempo? Bom, formei... Colei grau mesmo esse ano. Esse ano. Mas assim, o término das aulas já tinha sido um pouquinho antes. Foi o ano passado, né? E eu vejo assim, a gente vê no Instagram, na internet, hoje em dia tem de tudo, né? E principalmente o nutricionista. Teve uma época que deu um boom, assim, acho que assim como teve em todas as outras profissões, como a profissão de tecnologia, por exemplo, que é a que eu trabalho, a de advocacia, a nutricionista teve a mesma coisa. Todo mundo foi pra internet gerar conteúdo, fazer coisa pra, acho que, aparecer e fazer o seu nome, né? Mas a tua escolha não foi por nenhum motivo desse. Tipo, você gostava desde sempre de... Como que foi? Então, a área que, né, eu escolhi para atuar, que é a nutrição infantil, né, era, desde que eu entrei na faculdade, era tipo a única que eu não iria. Que você eu não falava iria? Desde o começo, não. Eu não gosto de criança, não gosto de trabalhar com criança, porque, né, eu tinha aquilo que eu não queria ser mãe, né, já começa. Antes, né, até depois que a gente casou, mas antes de casar, eu já falava pro meu marido, eu não quero ser mãe. E ele, né, mas e ele, namorar, tudo bem. Ele sabendo que eu não queria ser mãe. A gente casou e eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. E beleza, né? E foi. Então, tipo, eu entrei na faculdade, assim... Decidida. Tipo, a única área que eu não vou tipo, nutrição infantil, pra esses lados, assim. Então, eu iniciei a faculdade querendo muito ir pra área esportiva. Tipo, meu Deus do céu, a loucura total. É a única área que eu não vou hoje. A área esportiva relacionada à nutrição é pra estética. Estética, condicionamento físico? Condicionamento físico também, mas você vai trabalhar, tipo, com mais a estética, estética, né? Do corpo, né? Então, você vai trabalhar com um tipo de cliente, assim, que é mais regradinho, né? Que segue a dietinha quer ficar no shape e tal. Então... É mais tranquilo. É a área que, tipo, hoje em dia eu olho e falo nunca, não. Mas tem um motivo? Não, eu sempre gostei, mas hoje em dia eu vejo que daí, conforme passou a faculdade, daí eu gostei da área hospitalar também, é uma área que eu gosto também, mas que hoje em dia eu não me vejo atuando, né, por causa das crianças, né. Mas daí quando eu tive a Elisa, porque daí é aquela coisa de faculdade, né. Qualquer faculdade, né? Você acha que vai aprender tudo na faculdade, mas não, né? Tanto que
eu tava, né, quase no final da faculdade e eu não tinha visto nada sobre introdução alimentar, que é a área que eu atuo. A introdução alimentar, esse nome é específico para a questão da alimentação da criança. Alimentação infantil, que é ali quando a criança vai começar a comer, depois que ela, né, deu a amamentação exclusiva ou de fórmula infantil, né, e daí ela começa a se alimentar. Então esse período se chama introdução alimentar. Tem um tempo, eu acho que desde que eu sou criança, eu ouço as mães falarem sobre isso. Tem um tempo específico para desmamar e entrar nessa questão da introdução alimentar? Ou varia? Porque assim, cara, eu tenho parente que mamou até os 5. Eu nem lembro, mas assim, foi muito... Eu desmamei muito rápido, segundo minha mãe. Tem um tempo para isso? Tem. Então, há muita divergência e desatualização, né, por parte de profissionais e de mães também, né? Então, a pagelância rola, né? Mas, normalmente não. O que é recomendado é que se inicie a alimentação com 6 meses completos do bebê, mais os sinais de prontidão, né? Sinais de prontidão. Vou falar uns termos técnicos aqui, que é uns sinais que o bebê vai dar dizendo que ele está pronto para comer, pronto para receber alimentos sólidos, né? Porque até então ele só recebia leite, tanto materno ou a fórmula infantil. A criança sente, então, assim, essa necessidade, digamos, no corpo? Na verdade, é porque o leite já não supre mais. Não sustenta. Até entendi. os 6 meses ela supre todas as necessidades do bebê. Caramba. Mas aí, a partir dos 6 meses, ela precisa começar a complementar. Tanto que a introdução alimentar, ela também é chamada de alimentação complementar. Ela vai começar a complementar o leite. Mas o aleitamento materno ou a fórmula ainda continua. Por quê? Porque a gente vai introduzir os alimentos, mas a criança ainda ela não vai comer. Tem coisa que ela pode rejeitar. Ela tá aprendendo, né? Com 6 meses ali ela começa a aprender a comer. Então, tipo, até 1 ano ali ainda o leite materno ou a fórmula ele vai ser a principal fonte de alimento da criança. Então ele se mantém. E o aleitamento materno ele pode ser mantido até quando for bom pra mãe e pro bebê, né? Porque normalmente o que começa a incomodar é a mãe, né? A mãe que não aguenta mais. Mais ou menos isso, né? O bebê vai querer mamar até, né? Tem bebês que desmamam naturalmente, mas normalmente Aí, ó, não é então, o caso. Então meu primo com 5 anos tava sossegado. Tava sossegado. Mas a mãe devia estar assim, né? Socorro! Né? Mais ou menos isso. Entendi. E... beleza. Daí depois que tipo, a criança desmama e tem essa introdução alimentar, né? Que foi que você se apaixonou na faculdade e tudo mais. Foi no momento que você teve a Elisa, você estava falando, isso, né? Então, daí eu tive ela e daí eu comecei a ver que eu não sabia nada sobre aquele assunto. Na faculdade eu não tive aquilo. E tipo, eu já tava quase no fim da faculdade, já tinha tido essas matérias de nutrição infantil, materno infantil, e não tinha visto nada. Daí eu falei, caraca, e agora? Né, eu vou ter uma filha, vou ter que fazer a introdução alimentar dela e eu não sei nada. Eu sou nutricionista, como assim? Caramba. E daí eu fui atrás. Comecei a estudar. Mas não pela faculdade. Não, pela faculdade. Eu tive uma palestra, né, na faculdade, uma vez sobre um método, né, de introdução alimentar, que foi o que me abriu os olhos, chamou a atenção. E daí eu comecei a estudar sobre aquilo. Então, tipo, eu comecei a me interessar pela introdução alimentar por causa dela. Mas ainda eu não tinha vontade de ir pra essa área. Então, tipo, eu comecei a estudar e tal. Aí, quando começou a introdução alimentar dela, que eu ainda tava na faculdade... Daí eu me apaixonei por aquilo. Falei, caraca, gostei muito disso. Você achou? Quero isso. Daí eu comecei a estudar mais e mais sobre aquilo e daí... Caramba, então você passou... Olha que interessante, né? Porque as pessoas pensam que... A gente é pressionado, né? Pela sociedade, de maneira geral, principalmente pelos pais, de... Você tem que estudar, achar uma faculdade logo na sequência e arrumar o emprego dos sonhos. Essa era a cartilha de sucesso do tempo antigo, que hoje tem mudado, mas... tipo, a gente entra por exemplo, muita gente entra na faculdade sem saber exatamente o que é, né? E no teu caso, putz, você foi se apaixonar por uma determinada área dentro da nutrição no final. No final.
E aí foi daí que você se apaixonou e deu sequência, aproveitando, experimentando como funciona na prática com... Tipo, antes dela nascer, eu me encarreguei de ter toda a teoria, e daí quando ela começou a introdução alimentar, daí eu apliquei na prática. Então, tipo, eu fui adquirindo essa experiência na prática, o que é muito legal, né? Muito bacana. E, tipo, agora eu vou ter outra experiência, né? Porque cada criança é diferente, então pode ser... A Elisa foi sucesso, né? Ela era uma criança, né? Meu irmão pro céu, porque ela era uma criança muito tranquila. Ela é uma criança muito tranquila até hoje. Ela come de tudo. Ela aceitava tudo que você dava pra ela, ela comia. Então, eu vou ter uma outra experiência. Pode ser que seja mais desafiadora, mas... E que agora, né? Pela idade do João, você não consegue identificar, né? Tipo, ainda. Não. Porque agora é só amamentação, né? Ele completou 1 mês hoje. Nossa, muito recente. Muito recente. Então, agora é só amamentação. Mas também a amamentação é um subgrupo ali que eu também gosto bastante, né? E pretendo também tá falando mais sobre isso também. Que você fala no Instagram lá, né? Na verdade, é legal entrar no Instagram daquela pra ver todas as 3, 5, 4 horas da tarde. Tem o café da tarde, que é a hora que o marido chega. Pelo Instagram a gente já sabe. O café é bonito pra caramba. E lá você também posta conteúdo sobre introdução alimentar, né? Isso. Que é um negócio que ainda é novo, assim, não novo no sentido de o que é, mas de conhecimento geral do público, né? Isso, é um pouco, digamos que é recente, assim, essa preocupação das mães com como conduzir a primeira comida. Hoje em dia a gente está tendo uma importância maior, né? As mães estão se preocupando mais, porque o que a gente faz aqui, né, agora com as crianças, é investir no futuro, né? Sim. Então, tipo, o que a gente tá fazendo agora vai ter retorno só daqui 20, 30 anos. Você falou isso, eu me lembrei de um negócio, porque tem muita gente que não gosta de comer isso e aquilo. Isso tem a ver com a infância, com a introdução, foi forçado, não foi? Porque assim, eu como de um tudo. Já a Sara, a minha esposa, ela odeia fígado. Então assim, tipo, quando eu vou fazer, eu faço só pra mim. E ela faz a carne dela. Tem a ver com alguma forçação de barra na infância, na introdução? Era um gosto da criança, ela tocou aquilo e não gostou, comeu? Como que funciona? Pode ter os dois, né? Tipo, porque até minha filha, assim, ela foi apresentada a todos os tipos de alimentos, mas às vezes assim, hoje ela ainda tem coisas que ela não gosta, né? Mesmo sendo apresentada. Mas, muitas vezes, né, a gente vê disso dos antigos de ter essa forçação, né? De, tipo, vai ter que comer. Come, senão você não vai assistir o desenho. Come, senão você vai ficar. Tinha uma punição, né? Come, senão você vai ficar sem sobremesa. Então, tipo, acaba criando uma rejeição da criança, né? Então, isso é o que a gente não ensina, Sim. não... Porque acaba dando um retorno lá na frente que a totalmente negativo, acaba, né? Totalmente negativo. E você trabalhava, antes da nutrição, você trabalhava em indústria, né? Qual foi o ponto de inflexão, assim, tipo, quando você realmente escolheu a nutrição e daí você foi pra faculdade? Tipo, qual foi o momento? Teve a influência de alguém? Do quê? Até hoje eu me pergunto e eu não sei. Sinceramente eu não sei. Porque eu basicamente vim do ramo automotivo, né? Desde que eu me conheço, tinha 18 anos, meu sonho era entrar na Volvo. Caramba. E eu entrei. E daí eu fiquei lá por 5 anos, né? E daí eu fiz técnico em processos automobilísticos. E daí já engatilhei em engenharia de produção. E pra mim aquilo tava ótimo, era maravilha, é isso que eu quero, né? vambora. Isso que eu quero e vambora. E foi, e daí eu entrei na engenharia, daí eu conheci o Rodrigo, meu marido. Aí, e a gente fala até hoje que a gente entrou na engenharia pra se conhecer, porque nenhum se formou, né? A gente seguiu rumos diferentes, né? Profissionalmente. E daí eu tava na Volvo ainda, né? Eu parei a faculdade. Na verdade foi tipo uma sequência de coisas e acabou me levando à nutrição, porque daí a gente tava na engenharia, daí a gente acabou parando os dois porque a gente resolveu casar. Uhum. E meu sonho era ter festa. E eu queria festa linda, entrar de noiva, né, véu, branco, lindo, maravilhosa. Então, aquilo demandava dinheiro, né? Então a gente fez uma escolha, né?
Daí a gente acabou parando, né, a faculdade, nós dois. E daí a gente casou. E daí nessa parada, eu fiquei assim, eu não queria voltar pra engenharia. Daí eu tava na Volvo, eu gostava de trabalhar lá, mas eu acabei perdendo o fio da meada. Eu falei, será que é isso que eu quero? E daí eu conheci a nutrição. Eu já me alimentava bem, assim, sempre, tipo, meio que cuidava um pouco da alimentação. Eu comecei a pesquisar e tal, acabei que falei, nutrição, legal, tal, mas foi meio assim, tipo, de paraquedas. Mas você sempre teve uma alimentação saudável, digamos, porque eu falo por mim, né, assim, eu vim da família de nordestino, então assim, tempero muito forte, que também não é saudável, né, eu já tive muito problema de refluxo e tudo mais, mas foi justamente por isso que eu resolvi, não vou dizer reeducar porque é um exagero, mas melhorar a minha qualidade de alimentação, porque eu tive refluxo, eu tive que tomar uns remédios, tipo, absurdos que me fez muito mal. Me deu outro tipo de doenças além do refluxo, porque era um remédio muito forte. Tipo, eu tive que melhorar por conta de um problema. Mas você, com relação a isso, sempre foi cuidadosa ou, tipo, foi depois da nutrição que veio esse nível de consciência? Foi depois da nutrição, foi depois, na verdade, mais ainda da minha filha. Que, nossa, mudou assim um grau assim, da água pro vinho. Tipo, eu digo que a introdução alimentar, os pais, né, quando a gente não tem filho, depois que a gente tem filho, a gente muda muitas coisas num grau muito elevado. E pra mim a alimentação, tipo, mudou assim totalmente, porque tinha coisas que eu não comia e eu passei a comer. Por quê? Porque na introdução alimentar a gente vai ser o exemplo. As crianças, elas vão comer por imitação, por exemplo. Então a gente tem que consumir, né? Não adianta só falar, né? Não adianta só falar. É aquela coisa, a criança vai imitar. Ela vai ver o que é exemplo. Isso em tudo, né? Sim. Então, uma alimentação mais ainda. Então, tipo, eu tinha que comer coisas que eu nunca comi. Tipo, por exemplo, quiabo. Eu odiava quiabo. Falava, odeio. Cara, nossa. Mas eu nunca tinha comido. Isso é uma coisa que eu tô pra comer assim, mas eu tenho aquele é babento, cara, é estranho. Não. Vou fazer a receita do quiabo, então. Pode fazer. Vou fazer a receita do quiabo, vou postar, você vai fazer. Posta lá. E você vai ver. Cara, eu não gostava de quiabo, porque a minha sogra, ela faz e ele fica cheio de baba. É isso, cara, dá uma agonia, mano. Eu olhava aquilo e falava, eca. É isso mesmo. Parece que você vai... Sabe, babosa, mesma coisa, parece. Eu falava, não vou comer isso não. E daí eu falava, cara, como é que eu vou fazer a Elisa comer quiabo, sendo que eu não como quiabo e eu acho horrível, eu vou ter que fazer alguma coisa. E daí eu comecei a pesquisar receitas, até que cheguei numa receita de um quiabo na manteiga. Cara, ele fica sensacional, torradinho, sem baba. Sem baba. Crocantinho, você morde assim, ele estrala na boca, assim. Cara, e eu como assim, tipo uma bandeja, assim. Eu compro uma bandeja com a minha e a Elisa só. Caramba. Esse eu tenho... Esse na manteiga, quando eu vejo... Eu já vi umas 2, 3 fotos que você postou. Cara, dá vontade de comer. Mas quando eu lembrava do babento, daí eu falava, opa... Não fica. Não fica baba, porque nossa, eu acho horrorosa aquela baba, assim. Mas fica sem baba, fica crocantinho, gostosinho. Nossa, tipo, e daí eu aprendi a comer. E daí pensa, era uma coisa que eu não comia. E daí uma série de coisas que eu não comia, e eu tive que adequar pra poder apresentar pra ela e ela poder comer. É muito louco isso, porque eu tenho uma tia que tem 5 filhos. 5 filhos. Todos não comem verdura e nem muita fruta. Cara, eles odeiam. Se o feijão tiver alguma coisa a mais, tipo um girimum, não sei se aqui é que é diferente, né? Eu falo do jeito que a gente falava lá. Putz, eu não vou lembrar o nome, mas abóbora. É que tem os 2 tipos, né? Uhum. Lá é girimum pra gente. Sei lá, um alface, um pepino, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa diferente. Lógico, não no feijão, alface e pepino. Mas eles não comem. E veio da mãe. A menina, que é a mais nova, que passou um tempo com a minha mãe, ela se alimenta um pouquinho melhor, mas aí ela fica lá e cá, quando ela nasceu muito recém-nascida, daí ela teve que ficar com a minha mãe, porque o parto da minha tia foi de muito risco, então ela teve uma recuperação bem lenta. Nessa época ela comia bem, aí ela voltou pra lá, deixou de comer tudo que ela comia antes.
Então você vê que realmente o que você disse faz total sentido, né? A gente até sabe, mas a prática ela mostra com muita evidência. Porque ela tava lá, comia bem. Saiu da casa da minha mãe e começou a comer muito mal. Então, tipo, é muito diferente, né, a realidade da teoria. E isso, como você falou, a faculdade não te ensinou, né, de maneira nenhuma. A gente tem que correr atrás e daí muito também vem com a prática, né? Tipo, eu pude ver na introdução alimentar da minha filha, tipo, coisas que acontecem, que são rotineiras, né, com as mães de acontecer, e daí poder trabalhar isso depois, né? Então, tipo, na introdução alimentar, na verdade, você vai trabalhar coisas com a criança, mas na verdade você vai trabalhar muito mais a família, os pais, principalmente. Porque se a família não come bem, se a família não come saudável, muito dificilmente a criança vai comer. Porque daí não adianta, né? Até tenho sugerindo lá um post lá pra aí, vocês olharem. Vejam lá, depois a gente põe aí. Porque se os pais... Não adianta, né? Os pais lá comendo uma pizza e a criança lá comendo verdura, o que não quer dizer que não pode comer a pizza, né? Não, isso não. Por quê? Porque o equilíbrio ali é fundamental. Fundamental. Mas inicialmente, né, a criança não vai comer pizza, né? Inicialmente a gente vai prezar os alimentos, né, na sua forma natural. Então, tipo, se ela, mas mesmo pequenininha, né? Os pais pensam, 6 meses, ele nem tá notando. Claro que não. O da mãe é sempre mais interessante. Eu vejo lá em casa, eu faço os pratos iguais. E ela quer comer o meu prato. Criança igual. é fogo. Aí ela come, ela vê que é igual, eu continuo comendo dela. E tudo tranquilo. Cara do céu, a gente vê às vezes na internet mãe dando Coca-Cola. Deu um ranço aí, deu um ranço. Cara, Coca-Cola é umas coisas doce até dizer chega. E você fica assim, eu tô na fase de começar a pensar em querer ter filho. Então, tipo, a gente já fica curioso com esses assuntos, né? A gente já passa a ficar, tipo, nossa, com meu filho não vai acontecer isso. Que eu acho que é difícil, a gente fala muito antes, né? Mas, tipo, ali na hora, você tá aí pra provar que é possível. Né? Que é possível ter uma alimentação mais saudável com a criança e tudo mais. Mas, tipo, cara, é absurdo o nível de açúcar que as crianças comem na infância, ali no primeiro período, né? Tanto que o que, né, os dados mostram ali, né, índice de obesidade, né, sobrepeso e obesidade em crianças é absurdo, né? Então, tipo, as crianças, você vê criancinha ali de 4, 5 anos tendo que ir fazer tratamento, né, já desde cedo ali pra colesterol, pra diabetes, pra hipertensão. Pensa uma criança com 4, 5 anos com hipertensão, problema no coração, já com a artéria entupida. Pensa. Coisa que dava lá nos idosos. Mais de idade, né? 70, 80 anos, né? Isso sempre foi uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, mas eu nunca tive estudo pra comprovar. Magreza não quer dizer saúde, né? Não. Tipo assim, eu acho que existe uma correlação entre... Lógico, se você se exercita, tem uma alimentação saudável, é muito difícil você engordar ao nível de ser prejudicial, né? Mas também não quer dizer, né? Tem gente magra que tem muitos problemas de colesterol e etc, né? A gente chama os falsos magros. Falsos magros. Porque, tipo, a alimentação ali pode ser desregrada, né? Tipo, o corpo pode estar, né, magrinho ali, entre aspas. Por conta do biotipo, talvez. Por conta, genética, né? Mas ali a composição corporal ali tá ferradinha, né? Tipo, percentual de gordura alto, né? Às vezes tem diabetes, né? Às vezes colesterol alto, hipertensão, normalmente a gente vê nesses casos, porque é aquele pessoal que principalmente a gente vê nos mais jovens hoje em dia, né? Que é aquele, tipo, não cozinha, né? Só vive fast food. iFood, né? Então... E que no iFood dá pra comprar comida boa, mas não compra. As promoções estão nos lanches. Bem isso. Então acaba que o biotipo ali não quer dizer muita coisa, né? É claro que normalmente uma pessoa magra ela vai ter um nível, né, de doença, né, vamos dizer, muito menor do que uma pessoa obesa. Sim. Né? Que tem vários agravantes ali já, né? A obesidade em si, enfim, a dificuldade de locomoção, né? Então, etc. Acaba
Mas, né, não muda. Não muda. E o que você quer, assim, tipo, de futuro com relação à tua profissão? Agora você já vai ter outra experiência, né, com o João. Então, não sei, concilie, como que você tá pensando? O que você pensa para um futuro próximo? A gente sonha, né? Vamos ver se vai dar, né? Então, a intenção é, por conta dos filhos, né? Eu gostaria muito, né, de poder cuidar da educação deles muito de perto, né? Então eu quero conciliar a minha carreira, assim, não trabalhar, não quero dizer que não vou trabalhar tanto, mas tentar se manter mais em casa. Então eu quero tentar trabalhar no online. Ter uma certa liberdade, né? Isso, ter uma certa liberdade. E o meu foco vai ser atendimento em casa, né? Em casa. Então, tipo, atendimento domiciliar. Porque é uma coisa, você falou bem ali no começo, cada criança tem né, as suas características, então tem que ser algo personalizado, né? Tem que ser algo voltado para aquela família, para aquela... Por isso que o atendimento domiciliar, ele acaba casando melhor. Então você vai na casa da pessoa, você entende como é que é a rotina, quantas pessoas moram lá, né, como que é a alimentação, como que é a casa da pessoa. E daí você consegue, né, conversar como que é a situação financeira, porque tipo, isso também, né, não limita a pessoa de ter uma alimentação saudável, essa condição financeira, né? As pessoas falam, ai, mas né, não tem dinheiro, né, e tal. Ai, a alimentação saudável é cara. Não é bem assim, né? Então a gente tá trabalhando com os alimentos da safra, os alimentos mais em conta, né? Tipo, a gente mantém, né, um número menor, né, de variação. Pra que caiba na conta, né? Pra que caiba na conta, mas a gente consegue. Né? É infinitamente mais barato você comprar uma banana do que um salgadinho, né? Cara, nossa, isso é muito verdade. Então, né? É aquela coisa de eleger prioridades, né? Exatamente. Quando a gente... Eu e a Sara, a gente se casou, eu acho que como todo casal, só besteira. Tem um dia que eu falei, chega. Eu tava enjoado já. Cara, é muito mais... Talvez dê mais trabalho. Né? Tem que preparar e tal. Hoje tudo vem pronto. Mas a qualidade, o custo é muito... a qualidade é muito alta e o custo é muito baixo pra... Eu falo porque eu experimentei. A gente trocou até esse mês. 2 meses atrás a gente tava comendo muito chocolate, muito lanche, muita bolacha. Aí a gente falou, não, vamos trocar, vamos comer... Vamos comprar fruta. Porque é um lanche super saudável depois do almoço, ou alguma coisinha, uma banana e tal, com granola, alguma coisa assim. Cara, eu me sinto mais saciado e mais disposto. Então, poxa, é muito legal saber de uma nutricionista que esse é o caminho mais correto, porque tem muito mito hoje, né? Você falou ali do online, que você faz ali um material de apoio, né? Pro pessoal entender também como funciona isso, mas tem muita gente que faz o que quer, né? E não... É só o que quer pra vender, pra conseguir dinheiro e não o conteúdo certo. Você já provavelmente viu muito disso, né? Sim, com certeza. Na verdade, a intenção mais de ter ali materiais, assim, porque as mães sempre querem, assim, receitinhas, né? Coisinha pronta, né? Cardápio, né? Tipo, porque a gente... eu vejo muitas mães ter dificuldade de, tipo, variar. Todo dia tem que fazer comida e tal, como que eu vario e tal. Então, tipo, eu quero desenvolver materiais nesse sentido, assim, de cardápios, né? Pra ajudar a mãe a ter, porque a gente tem, na introdução alimentar, a gente tem grupos alimentares que a gente tem que contemplar ali na hora do almoço, do jantar. Então, tipo, acaba que as mães ficam, tipo, vou colocar arroz, feijão, carne, daí uma verdura colorida, uma verdura verde, e daí no outro dia eu faço o quê? Tudo de novo? Não, tem N variações. Possibilidades. Então, tipo, eu quero criar materiais assim. Tipo uma personal, né? Dessa questão da alimentação, né? E voltado pra família criança, né? Barra criança. Na verdade, você acaba contemplando a família toda, né? Como Sim. eu disse, tipo, você não vai fazer alimentação só pra criança, né? Você vai fazer pra família toda. Sim. Né? Tipo, e facilita, né, também. Porque daí acaba que a mãe fala, eu tenho que fazer comida pra criança e pra... Não, você vai fazer a comida pra família toda e adaptar pra criança. Né? A consistência ali e tal, o corte. Existe algum tipo de área, talvez de não sei uma formação, mas, por exemplo, crianças que até têm a sua idade ainda, tá ali na pré-adolescência, por exemplo, mas sempre comeu mal e tem que ter uma espécie de
introdução tardia, digamos assim. Existe alguma coisa nesse molde, nesse modelo? Por que eu me pergunto? Porque a gente vê que muitas crianças já passaram ali da sua fase de criança, tá entrando na pré-adolescência, e ainda comem muito mal, né? E a área ali que você tem de nicho é da introdução alimentar para logo depois que eles desmamam. Existe alguma coisa desse tipo? Tem nutricionista que trabalha. Não vai ser o meu foco, porque o meu foco vai ser de 6 meses a 2 anos, é a introdução alimentar ali. Mas existem muitas nutricionistas que trabalham nesse período, né? Que daí é o público infantil ali, né? Que na verdade tem umas subdivisões, mas tem nutricionista que trabalha até 18 anos, né? Mas daí você vai trabalhar... Vai ser uma introdução alimentar, mas na verdade vai ser uma reeducação, na verdade. Porque daí você vai ter que trabalhar outros aspectos com a criança, né? Você vai ter que trabalhar lúdico com a criança, talvez alguns combinados. Porque normalmente o que acontece é que você vai ter que introduzir alimentos saudáveis e ir retirando aos poucos ali os não As saudáveis. coisas ruins. Porque normalmente essas crianças comem muito industrializado, refrigerante, né? E daí tem as questões, né? Passa muito tempo em frente às telas, né? Tem toda essa questão, então, tipo... Os vícios modernos. Daí são várias coisas que vão ter que ser trabalhadas ali em conjunto, que a gente não trabalha na introdução alimentar, né? Daí a criança é pequena, então... Ela não tem ainda as capacidades para entender, né? Essa coisa dos dispositivos, das telas, ela influencia, né? Na alimentação, porque eles estão vendo ali, né? Eles estão vendo os outros... comercial de anúncio de iFood, passando aquele sanduichão, eu acho que mexe com a cabeça da criança, né? Tanto que a gente, é um trabalhinho que a gente faz também, né, inicialmente, quando a gente já vê que os pais já introduziram as telas nas crianças, né? Porque tem pai que com 3 meses tá dando celularzinho pra criança de desenho, que não é o indicado, né? O indicado seria as crianças não terem contato a telas, né, tanto celular, computador, TV, antes dos 2 anos. Porque ainda elas estão muito imaturas, daí atrapalha a cognição, né, comunicação, a fala, então é vários aspectos. Mas a alimentação também. Então, tipo, há aquele falso aspecto, assim, sabe? Você coloca a criança na frente da TV e ela come. E tá quietinha. Tá quietinha e tá comendo. Mas, tipo, ela tá comendo mesmo, né, por vontade, ou ela tá, tipo, só aquele automático. Mudo, sabe? Automático que a gente vê nos adultos, né? Sim. As crianças também têm isso. Então, por isso que, mesmo ali no início da introdução alimentar, a gente deleta telas, né? Tipo, se tiver essa introdução, a gente vai deletar. Porque ela é muito prejudicial. Daí o que acontece? A criança come só saudável, mas ela tá comendo muito mais do que ela precisa. Por quê? Porque ela tá na frente da tela. E daí gera um grau de obesidade. Mas minha criança só come saudável, só come fruta e verdura. Mas e aí, tem tela? Os outros, né? Os externos. Então tem é um conjunto, né? É um conjunto, né? Não é só alimentação, você tem que olhar toda a rotina. Agora me diga uma coisa, como que você consegue cuidar da família, cuidar dos filhos, ser blogueira? Tá faltando mais alguma coisa aí? Meu Deus. Ser esposa. Esposa, é verdade. Olha, não é fácil. Tá difícil, né? Eu vi. Eu até compartilhei o post que você falou, que você postou lá, né? Que. Como que era? Você lembra o texto que era pra, como assim, pra você ingressar no mercado de trabalho, tinha que blogueirar, alguma coisa do tipo. Cara, mas assim, é uma verdade muito, muito, muito forte, né? Porque, cara, eu acredito que a internet, ela tem um poder muito bom. E a gente sempre cai nessas conversas quando a gente se reúne, né? Ela é muito boa, mas ela de tão boa ficou ruim. Porque hoje todo mundo aceita qualquer coisa. E um conteúdo tão bom quanto o teu, por exemplo, às vezes passa despercebido, porque não tem a mulher de academia com o shortinho curto, com aquela malha colada. Como que você vê tudo isso? A gente vê muito, né, o apelativo, né, hoje em dia. E daí também, né, nessa minha área de introdução alimentar, que a gente vê muito de
apelação assim, tipo, eu faço seu filho comer, sabe? Aquela coisa assim. Em 10 dias. 10 dias, tipo, mais ou menos assim. E daí também a gente vê, por outro lado, as mães muito confusas, assim, com que... Porque existem alguns métodos, existem alguns... algumas opções de se fazer essa introdução alimentar. Daí as mães acabam tipo, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Pra onde eu vou? Né? E daí a gente tem também uma batalha com... né? Pode falar. É pediatra aqui me ouvindo, calma. Não são todos. Não são todos, mas tipo, a gente trava uma guerra com os pediatras, né? Porque as mães sempre vão optar pelo pediatra. Não, mas o pediatra falou que tem que iniciar a introdução alimentar com 4 meses. Eles conhecem? Eles sabem o que é a introdução alimentar? Tem pediatra que é ótimo, né? Que sabe de introdução alimentar, que estudou, mas que se atualizou, mas tem pediatra que simplesmente parou do tempo. Então, tipo, ele não tá na área dele e ainda vai fazer, vai dar uma informação para as mães desatualizada. E daí, mas o pediatra mandou. Mas então, o pediatra tá desatualizado. Não são todos. E porque essa... acaba nesse conflito, assim. Essa área, ela é uma área dentro, no caso do pediatra, dentro da pediatria. Sim, tipo, eles com certeza eles devem como eu posso dizer, orientar as mães. Por quê? Porque tem mãe que não vai ter acesso ao nutricionista. O nutricionista infantil é caro, muito né? caro. Querendo ou não tem no plano de saúde. Eu, pelo menos, desconheço. Era algo que deveria ser, né? Porque tipo, é essencial, aparentemente, pra mim. Mas, então, tipo, é o pediatra que vai ter que orientar. Então, mas muitas vezes eles estão desatualizados. Então, tipo, acaba que daí... acaba... fazendo o que acha que deve. Na verdade é o que era antigamente, né? Mas assim, antigamente é 20 anos atrás. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Como tudo, né? Parou no tempo. Então daí acaba que a mãe acaba seguindo o pediatra porque é o único profissional que tá acompanhando a criança, então acaba que... E daí lá na frente é que vai ter o problema, e daí a mãe vai procurar um nutricionista, e daí o trabalho é bem mais difícil. Tem que reverter tudo que aconteceu, né? E na internet, assim, esse conteúdo de introdução alimentar, ele é bastante conhecido entre mães? É algo meio... Você falou que é um assunto que ele não foi trabalhado, né? Bem trabalhado ao longo do tempo. Mas, através desse tempo que você está trabalhando em cima dele, você já viu alguma evolução? As pessoas falando mais disso? Sim, com certeza. Então, tipo, hoje em dia, né? Quem não é pai, não é mãe, normalmente não conhece. Eu conheci por você. Nunca ouve falar, né? Normalmente. Mas quando você vira mãe e pai, você acaba entrando nesse mundo. Então tem muita coisa boa na internet. Tem nutricionistas excelentes, assim, que né, até me inspiro, assim, que trabalham muito bem a introdução alimentar, né? Que tem materiais incríveis, né? Que estão ali na internet ensinando mesmo, não só... enganando os outros. Enganando. Aquela coisa apelativa. Não, mas tipo, tem nutricionista muito boa, dando muito conteúdo legal. Só que tem que saber filtrar também, né? E acaba que as mães têm muito conteúdo lá e daí... não sabe por onde ir. Como filtro, né? O que é bom, o que não é. O que pode, acho que esse é o mal de todo mundo hoje que quer buscar algum conteúdo na internet, né? Porque você tem muito. Tem muita gente, cada um fala da sua maneira e às vezes é por pura venda, por puro dinheiro. Assim, a pessoa provavelmente tem suas intenções boas para divulgar aquele conteúdo, mas muitas vezes extrapola, né? A gente vê, principalmente do setor financeiro, digamos, que hoje em dia o que dá dinheiro hoje na internet é falar como você deve ganhar dinheiro, né? Então, tipo, conteúdo financeiro na internet é o que mais bomba, porque as pessoas vão te mostrar como fazer algo que você supostamente não sabe. E aí você se perde no meio desse tanto de conteúdo, você não sabe exatamente o que é bom e o que é ruim, né? Na introdução alimentar é a mesma coisa. Mesma coisa. Só a frase que muda. Faça seu filho comer em 10 dias. Arraste pra cima. Eu faço seu filho comer. Porque a criança supostamente não come, né? Então só muda a frase. Só muda a frase, legal. E você já tem já tá esboçando alguma coisa? Alguém já pode contratar o teu serviço nesse setor, nessa área de introdução alimentar?
Ainda não. Tá estruturando. Estamos estruturando, Legal. né? Estamos entrando nos eixos com as crianças também, né? Porque o João acabou de nascer, então a gente tá... Como é aquela história? Uma semana pra fazer um post? É, mais ou menos isso. Então, né? A gente tá ainda estruturando, mas eu tô pretendendo começar a atender mesmo no começo do ano que vem. Então já tô esboçando materiais e tal, né? Devagarzinho, porque Sim, até né, entrar na rotina ali com as crianças, mas a partir do ano que vem nós vamos estar aí atendendo. On fire. Deus Poxa, quiser. legal. É interessante. Produção alimentar, né? Então, né? Eu confesso que assim, quando eu penso, nossa, dá vontade. Eu tô agora com vontade de ter cachorro, né? Você já viu que é já pra fugir. Olha, É já pra fugir. Não, para. Deixa eu dar um conselho antes, né? Vai. Meu marido vai me olhar porque ele sabe que eu tenho razão. Vocês têm. Cara, se vocês querem ter filhos, por favor, não tenham cachorro. Todo mundo faz isso, cara. E pior que depois... Por quê, né? É aquela experiência de ter algo pra cuidar. Eu acho que... É o que eu vejo. Que eu vejo. Será que não é o Normalmente. amadurecimento dessa fase chegando? Tipo, você chega naquela fase, né, tá chato, né, só nós dois. Tá muito parado. Começa a ficar meio parado. Vamos pegar um cachorro pra, né, a gente ter, né, algo pra cuidar. Pra chamar de Aí, nosso. beleza, pra chamar de nosso. Daí você alimenta, bota na cama, né, aquela coisa linda, né, cria como se fosse filhinho, né. Aí vem o filho. Aí, tipo, eu tenho duas lá em casa e uma dorme na cama. Caramba. E ela ainda dorme na cama. Então, tipo assim, eu não consigo tirar ela da cama. A que dorme na cama é É a... a Amora, a a Amora. menorzinha, né? E daí a Sam dorme no sofá, as duas ficam dentro de casa. E daí, tipo, cara, daí você tem duas crianças. Meu, eu não consigo, tipo, dar atenção pra elas. Tipo, às vezes elas me olham e falam, cara, vamos brincar. Me dá um carinho. Eu fico tipo, meu Deus, eu tenho duas crianças, não consigo dar atenção pras duas, daí tem mais as duas lá. E daí você fica tipo, cara, então você quer ter filho? Sério? Vai direto. Vai direto pro filho, não tem cachorro. Porque é dois trabalhos, entendeu? É dois trabalhos. E tipo, o cachorro dá trabalho, entendeu? E as pessoas pensam, não Poxa, dá Keila, trabalho. não destrói meu sonho. Tem que dar vacina, né? Tem que dar... Cara, a Sami, meu Deus do céu, ela deu altos gastos pra gente. É um filho, né? Antes de nascer, tipo, as crianças, né? Tipo, a gente correu pra ela pro hospital de veterinário. Com ela de madrugada. Aí teve que dar injeção, sabe? Gastamos uma fortuna com ela. Dá pra dizer que vocês têm 4 filhos, né? Dá pra dizer que tem 4 filhos. Daí, tipo assim, elas dormem dentro de casa. Então, tipo, tem que lavar a coberta Tem que ter todo um cuidado. com mais frequência. Elas tomam banho com mais frequência. Antes eu fazia comida pra elas, né? Agora eu parei de ter essa vida porque não dá, né? Entendeu? Elas voltaram pra ração. Eu queria muito, né, dar comida pra elas, né? Tipo, mais natural e tal. Mas, sabe, não cabe na minha rotina. Não dá então, tempo. Antes das crianças nascer, elas comiam comidinha. Eu fazia comidinha pra elas. Mas agora não dá mais. Então, tipo assim, demanda. Então, quer ter filho? Ter filho logo uma vez. Poxa vida, me destruiu meu sonho. A Sara tem o cachorrinho do vizinho aqui que ele fica vindo aqui, voltando aí, brinca com a gente, às vezes entra dentro de casa. Aí dá vontade de ter, sabe? Mas, nossa, só de ver ela cuidando. Vai passear, chega, limpa as patas. Aí estavam pintando a casa aqui do lado. Ele entrou, se sujou inteiro de tinta, e ele é preto. Ficou todo branco. Cara, eu olhei assim e falei, Jesus, não quero mais. Então, elas são fêmeas, as minhas, né? Então, tipo assim, elas menstruam, né? Pensa, eu só fui saber disso depois que eu tive cachorro. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar também. Elas menstruam. Daí pensa. E é menstruação, não tem diferença nenhuma. Pinga na casa Caramba. inteira. Aí, tipo assim, eu tenho que lavar a coberta todo dia, porque pinga na cama. Entendeu? E daí a Amora, ela fica ranzinza igual mulher, assim, tipo... Sabe? Caramba, que engraçado. Entendeu? Daí a Sammy também, eu boto o pano no sofá, todo dia tem que trocar o pano no sofá, entendeu? Porque fica pingando a casa inteira. Que trabalhão. Entendeu? Então, tipo assim... Talvez um filho seja mais fácil. Olha, Ou não, né? É o mesmo trabalho, mas é só um ou dois, enfim. O filho dá mais trabalho, mas assim, você quer ter 2 trabalhos? Melhor ter só um. É verdade. Poxa 2, vida. vai ensinar. Daí, se for dentro de casa, tem que ensinar a fazer xixi lá fora e tal.
Então, e daí se for homem, né, vai procurar as mulheres da... O pequeno aqui, o do vizinho foi castrado logo, né? Ele disse que os veterinários falaram que ele ia se acalmar, mas disse ele que tá igual, tipo, não muda nada, né? Mas só previne, né? Só previne. Porque o cachorro da minha irmã, ele fez muito tarde. Ele tava quase com câncer. No testículo, daí tirou, ficou tranquilo, mas tipo, machucava ele, elas começaram a notar que dependendo da forma como ele deitava, ele se incomodava e já levantava, aí fez de urgência, aí então tipo, é mais fácil fazer antes mesmo, né? Mas imagina. Elas estão mais velhinhas, a gente acabou não fazendo e daí agora a gente tem medo de fazer e... Por conta da saúde. Daí pra elas ser mais velhas a gente fica com medo. O Zeus, né, que é o cachorro da minha irmã, nossa, ele tá velho de tipo, tá quase ficando cego, tudo branco aqui já que ele era preto. Ele fez, não teve nenhum problema. Eu acho que também vai muito de onde, né? Onde, com quem. Porque ele tem até plano de saúde, tudo bonitinho. Mas é que também a fêmea é diferente, né? Mexe Verdade, tem isso. Útero, né? Tira o útero. Nossa, é outro. É uma cirurgia mais complicada. Putz, caramba. O cachorro é só o testículo. É mais rápido, É né? igual o homem, né? Então é mais prejudicial Isso, mesmo. fica com medo, entendeu? Daí a gente acabou não fazendo, daí ficou. Mas daí tem essa história de... Tem tudo isso. Né? Eu acho que não... Eu vou desistir. Manda vir na Ilcinhos, Sarinhas. Olha, a Sara quer bastante. Sara, ela já falou umas 3, 4 vezes, eu fico, calma aí, vamos esperar um pouco. Cara, ó, tipo, né? Vamos aqui. Vocês não foi planejado. Rede social já, né? Dando conselhos, né? Tipo, Vai lá. não tem aquela coisa assim, tipo, vamos esperar o melhor momento. Se a gente fica assim, vamos esperar o melhor momento. Financeiro não dá agora. Não sei o quê. Nunca chega, né? Nunca chega. Nós não estamos prontos emocionalmente, ou financeiramente, ou a casa é pequena. Cara, só vai. Só vai. A Elisa foi basicamente planejada, assim, né? Tipo, vocês desejaram o quê e tal. Não, vamos ter. O João foi Covid, né? E olha que o Rodrigo, ele não ficou em casa. Ele trabalhou todo esse período de pandemia. Mas não tem cansaço. Já tínhamos mais dois, hein? É que, gente, a gente não tem TV em casa. Pior que é verdade. É verdade, não. Eu tinha esquecido. Mas estragou faz tempo também, né? 2 anos. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu tenho TV, droga. Também quebrou, mandei arrumar. Aí, ó. Eu tinha que deixar estragar. Arrumei essa e ainda ainda comprei outra. Eu devia ter deixado estragar, porque talvez vinha. Deixa estragado. Mas... tipo, todo mundo que vai lá em casa... Vocês não têm TV? Não, a gente faz outras coisas. Fala que a gente é crente. Nossa, nossa religião não permite. Cara, mas, nossa, isso é um ponto muito, muito interessante. Tipo, o tanto que a gente se atrapalha. A gente ocupa tanto o dia com coisas, entretenimento, qualquer coisa, tipo, mas eu não vejo Globo, não vejo Record, não vejo TV, mas vê Netflix. Sem TV é mais aí, ó. TikTok Reels? Pois é. Pra quê? Pois é, meu Deus, hoje em dia a gente é bombardeado, né, pra essas coisas. Então, tipo, acho que a gente tem que parar de ver. Se tiver, melhor, entendeu? Por isso que antigamente era 15, 20, 10. Não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada. Por aí. E é muito real, porque, né, até eu lembrei do casal do celular do shopping aquele dia. A gente tava sentado conversando com as crianças e tal, daí ele olhou pro lado, olha o casal, cara, os dois assim. No celular. Um do outro, e tipo, os dois assim. Tipo, eles nem conversavam. Cara. E assim, antes eles estavam se amassando, Rodrigo. Nossa, antes eles estavam se amassando lá. Do nada. Daí, tipo, cara, no dia que eu vi, eu fiquei de cara. A Sara, dentro de casa, com a mãe dela, uma no quarto, outro no outro. Mãe, a água do chuveiro tá quente? Eu falei, quê?
Cara, do lado, eu já sou um pouquinho mais avesso, assim, eu vejo e tal, consumo conteúdo, mas eu sou um pouquinho mais avesso por conta de eu trabalhar muito com tecnologia, então eu canso de tela, muito rápido, minha mente. Mas ela, tipo, fica um tempão, eu falo, ela, pra quê? Se eu for falar, eu vou ter que gritar. Eu falei, levantar não pode, não tem perna, sabe? Tipo, cara, várias vezes, a mesma coisa comigo. Às vezes eu tô no quarto, ela na sala, aqui não, que aqui é bem pequeno, mas lá na outra casa onde a gente morava, vem pra cá, eu tô indo, tipo, não, só levantava se fosse fazer xixi, água, qualquer coisa. É tudo, é muito bom o avanço que a tecnologia trouxe, mas estraga os relacionamentos, né? Sim, hoje a gente vê muito isso, né? A gente foi, né, em altos assuntos. Mas Sim. a gente vê muito casamento, muito namoro acabando por conta do celular. Por quê? Porque a pessoa passa mais tempo no celular do que dialogando, e, né, e a base, né, aquela coisa, as pessoas falam, qual que é a receita para um casamento feliz, para um casamento bem sucedido? Diálogo. Senta lá e fala até os cotovelos. Até porque perfeito nunca vai ser, né? Nunca vai ser, mas tipo assim, se você não conversar, cara, não vai melhorar. Não tem evolução. Conversar. Tá bom, vamos conversar. Tá bom, Sim. Senta aí, nós vamos conversar. Faz quanto tempo que vocês estão casados? 7. Gente, eu já não sou boa com data, eu sou péssima com data. E tipo assim, Já depois era. que eu virei mãe, ficou pior. É certo, né? 7, é que na verdade tem 2 datas mesmo. Tem isso, né? Tem A duas? gente tem 2 datas, ó. Falando as verdades. É que a gente casou no cartório e na igreja, né? Uhum. Só que no cartório a gente casou 6 meses antes. Ah, tá. É verdade. A gente casou antes, né? Daí a gente casou dia 9 de julho de 2014. No cartório. E daí na igreja a gente casou dia 24 de janeiro. Tá difícil. Ai, senhor. Dia 24 de janeiro de 2015. Uhum. Aí, pra não ter 2 datas, pra não ficar aquela palhaçada toda, a gente comemora o dia da igreja. Que é o anterior, no caso. É o primeiro. Não, que é o depois, né? O depois. Aham. Ah, tá, não. Beleza, Aham. confundi. Daí a gente comemora dia 24 de janeiro de 2015. A gente vai fazer 7 anos A gente de vai janeiro. fazer mas 7 ainda anos, tem 7 é. anos porque a gente fez em julho. Então, a gente... A Paula, irmã da Sara, vai acontecer a mesma coisa. Só que o caso dela foi por conta do Covid. Ela casou e agora vai ter a festa. Vai ficar a mesma coisa, uma data de festa, uma data de casamento. Ela ainda fez um eventinho ali só pra família, né? Todo mundo de máscara e tudo bonitinho, mas vai ficar 2 datas também. todo mundo vai pensar, vocês casaram no Covid? Não, foi antes. Aqui a gente, eu e a Sara, a gente não tem 2 datas de casamento, mas ela gosta de comemorar o dia que a gente se conheceu. A data de namoro. Não é o dia que a gente se conheceu, é de namoro, é 2, de namoro e de coisa. Ela vai te pegar depois. Pois é, aí toda vez é assim, e eu não sou bom de cabeça também, de normal. Ela brinca que eu lembro de nome de carro, de jogador de futebol e esporte, de resto eu não lembro de nada. Aí essa semana ela falou, eu não lembro. Ontem, que era aniversário de quando a gente tinha se conhecido. Acho que é agosto, de namoro, sei lá, eu não sei. Só sei que também aqui tem. Eu acho que mulher tem mais isso. Se você. Mas pergunta quando a gente começou a namorar pra ela. Quando? Não sabe? Então, aqui é um pouquinho invertido, entendeu? Você lembra? Data é comigo. Eu sei que é abril, né? 21 de abril. E 21. 2013. Você viu? Eu sou bom com data. Sabe exatamente tudo. Sou péssima. Meu avô é com data. Ele brigava comigo porque até o terceiro ano que a gente tava junto, eu escrevi num papel a data do aniversário dele pra não esquecer. Nossa. Qual que era a data do aniversário? Nossa, eu também. Eu não lembro. Eu só lembro agora a data da Sara porque eu coloquei a senha no cartão. Daí eu lembro agora. Mas volta e meia eu confundi. Também. Eu anotei porque, tipo, os 3 primeiros anos que a gente tava junto, eu, tipo. Ele deu a senha do cartão pra todo mundo. Ninguém. Não dá. Se ninguém pegar teu cartão, tá sossegado. Vai todo mundo ligar pra Sara perguntando o aniversário dela. Verdade. Palhaçada, aí vai ter que mudar o cartão.
Vou ter que, né? Vou ter que fazer o quê? Vou esquecer a data. Agora vou esquecer a data. Bem dessa. Ai, Só gente. acontece aqui. Mas é isso. É isso. Foi muito massa. Deu acho que 1 horinha alguma coisa já, hein? Mas foi legal. Rendeu. Não dá pra contar mais, não? Se quiser. Conta da história lá do... Quando você foi medir impedância na Polícia Federal, né? O Lembra? que tem? Que a menina lá não aceitou? As Ah, nossa senhora, é verdade. Você tinha que ter um microfone, cara. Tô falando, você lembra das coisas boas. Eu sou muito desmemoriado, sério. Já tinha tanta coisa pra falar. Teve uma vez que na nutrição a gente tem vários eventos pra fazer, assim, tipo, pra treinar. Né? Tipo, várias áreas e tal. E daí teve um evento da Polícia Federal, ali na linha verde. Você conhece? Sim. Daí a gente foi lá fazer bioimpedância, não sei se sabe o que é. Já ouvi falar, mas eu não sei exatamente. Vou pegar uma água aqui. Quer? Eu aceito. Você vai medir a gordura corporal do peso do corpo da pessoa. Daí você tipo, pega uma maquininha assim, que é tipo um volante, daí ele passa uma carga, carga elétrica assim. Deixa eu ver aqui. Ele passa uma carga elétrica na pessoa e daí mede a composição corporal. É um método falho, mas, né? Tá aí. Aí, né? É um que é utilizado. Existem vários tipos, né? Mas esse é um, assim, que é bem utilizado porque ele é leve e tal, e você carrega para outro lugar. E daí, lá, eles têm uma ficha que os policiais preenchem pra saber a composição corporal. E daí, eles, tipo, recebem uma nota lá, eu não lembro bem dizer o que era, mas aí, tipo assim, se eles estivessem fora do padrão, eles eram suspensos e tal, assim, tipo, eles tinham que estar num padrão ali de peso e percentual de gordura. Daí a gente fez uma mulher e deu, assim, tipo, super alto, assim. E daí a gente foi colocar na ficha dela, ela ficou muito brava. Ela falou que não ia colocar porque ela tinha acompanhamento com o nutricionista e o dela tava outro, que aquele aparelho tava Não era... Ah, louco. E ela começou a brigar com a gente. Daí a gente tem que preencher, né, tipo, tal... E dela, não, vocês não vão preencher porque me dá esse papel, não com o papel na nossa mão. E daí a gente teve que chamar a nossa coordenadora lá pra poder conversar com ela, porque ela tava... E não aceitou ela o não resultado. queria. Porque não era aquilo, não sei Só o porque que. ela tinha acompanhamento. Porque não, que eu fiz semana passada, não deu isso, não sei o que, não vai colocar. Nossa, ela ficou doida. E deu e a minha amiga, tipo, tá bom. Caramba. A gente tem que chamar a nossa coordenadora. E que deu daí? Ela... Tipo, conseguiu conversar com ela? Daí eles chamaram a nossa coordenadora pra conversar e o superintendente dela lá, tipo, alguém acima do cargo pra poder conversar lá e tal, porque ela ficou doida, ela quase ia bater na gente. Nossa. Véi, nutricionista também tem seus perrengues, né? Não tem os seus perrengues, nossa senhora. Na UBS, né, tipo, na unidade de saúde, deram os veinhos. A gente atendia veinho. Não vou falar veinho, os idosos. Melhor idade. Se nós vamos xingar. Daí eu falo muito, né? Ela vai saber, né? E daí senta um idoso pra conversar. Nossa. Daí a nutricionista falava, Keila, deu, né? Deu, tipo, eu ficava uma hora e meia conversando com o idoso. Porque daí eles vão lá falar, né, sobre alimentação e tal. Já fala da vida. Porque meu filho não sei o quê. porque eu fui no médico. Minha pensão não caiu. E era mais ou menos isso. E ficava. Eu ficava lá, tipo, tá gravando um monte. Meu Deus do céu. E eu converso um monte. Né? Mas é um público, os idosos, eles necessitam bastante, né, da assistência de saúde ali do bairro, da região, né? A nutrição geriátrica que fala, né? Geriátrica. É um campo muito em ascensão. É igual a nutrição infantil, assim. Nossa, um dos campos, assim, que não tem nutricionista. Mas a ascensão não pelo fato de que é algo recente que acontece, mas sim pelo despertamento do pessoal em melhorar a qualidade de vida desses idosos, né? E, tipo, assim, nutricionista não ia pra esse campo. Porque, querendo ou não, é um campo de atuação mais complicado, né? Assim, porque, assim, você vai pegar um idoso, ele toma, sei lá, 10, 15 medicações, já vem com a carga toda da vida e fora as pagelâncias, né? É tipo, não pode fazer isso porque tem, né? Tem que. Não diabetes. pode.
E daí ele tem toda uma carga cultural, né? Então, tipo, já de antigamente. Então, é bem difícil trabalhar com eles, né? Então, existem poucas nutricionistas que trabalham, mas é um campo, assim, que vai crescer muito. Por quê? Porque teve esse despertar também, né, das pessoas para melhorar a saúde, melhorar a alimentação. E os idosos estão vivendo mais. Cada dia mais. Então, tipo, eles estão querendo Estão se preocupando, né? Eles estão querendo viver mais, mas com saúde. Sim. Então, tipo, acaba que... Igual o ditado que os mais velhos sempre falam, depois de tantos anos é só enfado e canseira. É. Meu pai, 50 e poucos, já fala isso. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero chegar nos meus 60, 50 e tá acabado. Porque nossos pais, minha mãe, trabalharam muito. Sabe? Eu me preocupo com isso. Eu fico assim, putz, cara, chegar aos 50, 60... Você quer chegar bem, né? Bem, pelo menos assim, só depende de mim pra viver, tá ligado? E, tipo, nossa, é muito... Quando eu penso, eu me assusto, porque dá dó de ver eles, nossa, com tanto de coisa que eles carregam, a bolsinha só de... Se você procurar ali uma cueca, uma calcinha, não acha, é só remédio. Só remédio, é tipo, remédio para isso, para isso, para não sei o que, não sei lá. E eles também têm toda uma alimentação pra eles, assim, deveriam ter. Sim, é que daí também entra a questão de interação, outro termo técnico aqui, eu explico, interação medicamentosa, que é tipo a interação dos alimentos com o medicamento. Como eles tomam muito, daí tem que tomar cuidado com certos tipos de alimento e certos tipos de medicamento. Que pode conflitar ou dar algum problema. E daí tipo acaba não dando o resultado que o medicamento iria dar, né? Então Entendi. Tem todo esse cuidado, assim. Então por isso que é uma área assim que exige mais, assim, do nutricionista, né? Tem que estudar bastante, assim. Mas é uma área, né, muito boa. Sim, eu até tava vendo... Faz tempo já, eu lembrei, tava vendo um filme na Netflix sobre uma mulher que ela cuida de idosos. É um lar de idosos, mas tipo assim... o filme mostra a mulher, ela é meio uma pilantra lá que quer ganhar dinheiro em cima dos velhinhos. Cara, você vê que é um mercado gigantesco e milionário, assim, em tudo que envolve os idosos. De medicamento, de nutrição, saúde, de bem-estar, de ter um lar, porque muitas vezes não quer incomodar o filho e o filho também não quer ser incomodado. Eles né? vão pra lar de idosos. Vão pra lar de idosos. Então, tipo, cara, é um negócio que realmente tem um mercado não só na nutrição, né? Tem, tipo, um mercado muito grande, porque a nossa sociedade, ela tem bastante idosos, né? E ela tá... a gente tá... olha, a gente fala na nutrição que tem uma pirâmide, né, de idade, assim, né? Que ela foi mudando conforme foi passando o tempo, né? Antes, os idosos, eles viviam pouco, né? Pouco tempo, até certa idade, né? E tinha muita criança, né? Muitos jovens adultos, assim. Agora, essa pirâmide, ela tá invertendo, né? Tá tendo muito mais idosos do que crianças. Por quê? Porque os casais não estão tendo filhos, né? Não tendo olha aí, ó. um ou dois. Olha aí a cutucada. Não estão tendo 10, igual antigamente. Pois é. E os velhos lá estão vivendo mais. Sim. Né? Na Europa, eles... Não tem filho, não tem idoso, né? Exatamente. Exatamente. Fica a dica aí. Na Europa, eles pagam na Itália. A Itália eu sei porque eu acompanho, eu gosto da Itália, enfim. Lá eles passam bonitinho. Cara, eles pagam pra você morar. Lógico, não é um oba-oba nem do jeito que eu tô falando basicamente aqui. Mas eles pagam lá um valor de, se não me engano, 2.000 euros pra você morar lá, porque eles querem, e se naturalizar, porque eles querem aumentar a população. Porque tem lugar, tem cidades, regiões que estão ficando vazias, porque os velhos morrem, não tem tio, irmão, não tem parente nenhum. Muitos são da Segunda Guerra, tipo, ainda sobreviveram. Cara, é muito complicado, tipo... Os casais não estão tendo filho. Hoje Não em só dia. Itália, né? Tem vários países. Vários países. Na Europa lá tem vários que pagam pra você poder morar lá.
Eu usei a Itália só como referência, mas um monte. E eu acho que... E aí entra naquele ponto, né? Porque, tipo, realmente, o celular, as coisas, tira teu tempo de fazer filho. Porque os casais casam hoje em dia, que eles querem? Eles querem viajar, eles querem ter estabilidade financeira, né? Curtir. Quer curtir. E, cara, filho demanda, né? Então, né? É que filho é uma responsabilidade grande, das vezes. Mas às vezes a pessoa não quer aquela responsabilidade agora, ou não quer nunca. Então, É verdade. é uma responsabilidade grande. E daí há também a questão, né, que eu vejo, vejo muito assim das mulheres, né, porque, né, não vamos trazer assuntos polêmicos aqui. Mas tipo, as mulheres querem ser independentes financeiramente, querem estudar, querem ter uma carreira e tal. E daí, quando elas decidem ter filhos, já é tarde. Já é tarde. E a mulher tem um período bom, né? Não quer dizer que ela não possa ter depois, mas tem um período assim que... É muito mais difícil. Então, assim, né, hoje em dia tá, né? Depois dos 35, tem mulher que consegue, depois dos Isso 40, evoluiu também, né? Evoluiu bastante. Só que não adianta, né? Até os 30 ali é a sua melhor fase, dos 20 aos 30. Depois, começa a diminuir suas chances. Você consegue ter, mas começa a diminuir as chances, começa a aumentar os riscos. Então, querendo ou não, a mulher tem aquele período da vida. E, na verdade, é o período de maior ascensão, né? De produção, de hormônios e tal. Então, né? A mulher tem que pesar se ela quer ser bem sucedida financeiramente, né? Ou ela quer ser mãe, né? Quer ser mãe. De fato, hoje em dia parece que é muito difícil conciliar as duas coisas, né? Não tem. Você consegue. Mas, assim, com o sucesso que, né, eu poderia ser, nutricionista já, né, já ter se formado há muito tempo. Instagram, já milhões de seguidores. Melhor, né? Então, podia. Mas eu não me arrependo nem um pouco, né, de ter tido a Elisa e, né, agora o João, que eu acho que, né, eles são fruto do nosso amor e tal, e são presentes, nossa herança, né? Exatamente. E assim, cara, é muito legal. É por isso que eu falo que você é Keilão, porque, cara, olha tudo que você fez lógico, com a ajuda do marido, que é essencial, mas é difícil ver uma mulher assim decidida. Você não deixou nada pra trás, você não parou nada. Assim, não dos mais importantes. Por exemplo, a tua faculdade você parou por onde? Voltou. Você foi com a tua filha, entendeu? Tipo, eu acho isso muito inspirador, porque as histórias que a gente vê de muitas mães que não é o teu caso, também não tô dizendo que é velha, mas muito novas, 14 anos, teve que parar de estudar, porque demanda muito esforço criar uma criança. E você foi lá, faculdade, mãe e esposa, é muita coisa. Vamos dar os créditos. Vamos dar os créditos. Rodrigo. Ficar bem feliz. Mas, não adianta, né? Querendo ou não, né? Tem que agradecer. Tipo, eu tive muita ajuda, né? Da minha irmã, da minha cunhada, mas acho que sem o apoio do Rodrigo, com certeza. Tipo, muitas vezes eu quis desistir. Tipo, na época de fazer o TCC, tipo, eu quase pra total, assim, porque o meu TCC foi uma formulação de um biscoito para um determinado público. Que legal! Para crianças com fibrose cística, que é uma doença, né? O que ela causa? Que é? É uma deficiência de muco, né? Das secreções da criança e de adultos também. Eles não chegam, às vezes, a chegar à vida... Hoje em dia ainda chegam. Caramba. Mas normalmente eles não chegam... Mas não produz, no caso... Produz espesso. Daí eles têm muito problema de... Não circula, não... muito problema respiratório. Fica tudo ali preso, né? Fica tudo preso. E daí eles têm uma demanda energética, de energia muito alta. Só que eles não conseguem comer muito, né? Muito em quantidade. Daí a nossa intenção era fazer biscoitos super calóricos. Né? Tipo, hipercalóricos, em pedacinhos pequenininhos. Eles conseguirem se manter comendo pouco. Comendo pouco, né? Porque eles têm essa dificuldade. Aí, assim, cara, foi muitos testes. A gente ficou uns 6 meses, eu e a minha colega, fazendo os testes pra conseguir chegar, né, em 2 biscoitos. Era um doce e um salgado. E daí a minha filha ia junto, né? Tipo, a gente ia no laboratório e ficava fazendo. Nossa, e aquilo estressava. E daí tinha que fazer o TCC, redigir a parte escrita também. E daí fazer cálculo. E, nossa, era um estresse. Daí tinha mais as aulas. E, tipo, eles eram pequenos, assim. Ela tava com
4, 5 meses. Precisando de todo o suporte, né? Sabe, eu ficava tipo, quero morrer. Aí o super Rodrigo... Daí, tipo, ele tava sempre me apoiando, né, me ajudando. Só faltou um detalhezinho, né? O TCC dela é pra ir com um livro, né? No livro que os professores estão fazendo. Caraca! É, pra ir pro livro. Rapaz! A receita do biscoito. E, né... Nossa, não sabia que eu tinha uma amiga tão importante, cara. Caramba! Mas foi luta e tipo, ele tava sempre ali me ajudando, às vezes estudando madrugada, estudando com ela, ele ficava com ela pra me estudar e pra mim fazer o TCC, então tipo assim, não foi fácil, não foi, né? Mas ele Imagino. já me ajudou bastante. E a rotina de vocês também mudou bastante, né? Depois que os bebês... Primeiro a Elisa, né? Tipo, teve uma diferença considerável, né? Dá pra dizer, né? Tipo assim, não vá na minha casa depois das 7, porque a gente já tá dormindo. Ou se preparando pra dormir. Tá todo mundo quietinho, né? Eu lembro de uma vez que um amigo nosso, o Doug, ligou pra nós, tipo, era o quê? Umas 8? Era umas 9 horas. Era umas 9, a gente já tava dormindo. Daí ele falando bem baixinho com ele assim, mas o que, né? Vocês vamos sair, ele queria sair, né? Vamos sair, comer uma pizza, não sei o que, era final de semana, assim, tipo, acho que sábado. E daí a gente tá dormindo. Tipo, o quê? Vocês estão dormindo? Que velho! Gente, a gente é pai. Agora, isso com a Elisa. Agora com o João, tipo, 7 horas a gente já tá começando a rotina de dormir. Então já é a rotina, a gente muda tudo. Você vive pros filhos, né? Você vive pros filhos, né? Tipo, o Rodrigo sai, daí, tipo, já meio que eu levanto já, e daí começa. Isso é um detalhe, né? Vocês levantam muito cedo, né? Assim, comparado a todo mundo, todo brasileiro, a maioria acorda. O trabalho é 8, acorda às 7h40 e, né? O Rodrigo acorda 5, né? Então, é cedo, é muito cedo. E daí cedo. Fora que agora a gente, né, tá, o João é recém-nascido, então ele acorda, assim, a cada 2 horas, assim, por favor. E daí eu dou mamar, mas eu odeio ninar, assim, sabe? Vamos falar as realidades. Eu odeio ficar ninando, assim. Eu boto no peito e se dormir no peito, dormiu, se não dormiu, já começa a ficar bravo. E daí o Rodrigo fica lá ninando, assim, pra ele dormir, assim. Igual agora. Tipo, igual agora. E daí ele troca a fralda também na madrugada e eu dou mamar. E assim a gente vai. Você, agora eu acho que você já passou pelo primeiro filho e no segundo você pode até sofrer igual, mas aceita, né? Tipo, mas essa questão de acordar toda hora, além de ser cansativo, dá aquela coisa assim, tipo, meu Deus, eu quero fugir. Então, a gente tá vivendo isso agora. Novo. Porque a Elisa, ela era uma criança que dormia. Né? Tipo, à noite, né? Sim. Ela ficava muito era tranquila de dia, mas de noite ela dormia. O João, ele dorme o dia inteiro. Aí de noite ele quer fazer sarau. A Elisa não, nossa, ela dormia tipo assim, 7, às vezes 8 horas seguidas. E vai embora. Sabe? Isso é muito da criança, né? Porque ela não tem nem o que aprender ainda agora. É lógico, ela aprende as coisas delas, mas tipo, não pega nenhuma mania ainda, né? Não, é muito individual, é da criança, assim. E o João, nossa, é muito diferente, assim, né? Tipo, a Elisa era mais silenciosa, assim, o João faz muito barulho dormindo. A gente não dorme porque ele tá fazendo barulho, entendeu? Dormindo, mas ele tá fazendo barulho. Então, e daí ele dorme de dia bastante, assim, então é diferente. Mais lento pra mamar, ele dorme mamando, eu tenho que acordar ele pra mamar. Assim. E a única coisa é paciência, né? A Elisa, ela mamava até, assim, chega e vomitava em qualquer pessoa. Ela vomitava em todo mundo que fosse ver ela vomitava. Caramba. Mas ela mamava muito. E ele não, ele é super sossegado. Daí é diferente. Então por isso que a gente tá vivendo essa exaustão assim agora. É outra experiência, né? Porque com a Elisa foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo mesmo. E fechou a fábrica, vem mais um. Ele fala, mas é mentira. A gente não fechou a fábrica. A gente não vai fechar tão cedo. Ela não fechou? Eu tava querendo fechar, eu. Não fechou, né? Não vou deixar, não vai fechar. Aqui nós somos abertos à vida. Pode vir. Pode vir. Então não quero. Vai demorar mais. Agora a gente vai dar uma espaçada, né? Porque, né? Se cuidar. Vamos se cuidar aí, né? Vamos se cuidar, mas estamos aí na lida.
Cara, é engraçado porque parece que as fases das vidas ela vai chegando pra todo mundo. Claro que chega, mas tipo, é muito parecido, porque aqui mesmo a Sara não quer mais tomar remédio. Aí beleza, eu não posso exigir isso dela. Então, é por isso que eu estou, entendeu? Tô querendo um cachorro pra ocupar a cabeça, pra ocupar o tempo, entendeu? Pra ela ter alguma coisa pra fazer, pra cuidar, entendeu? Não ficar pensando em criança. Não vai. Mas é engraçado, porque daí, aí beleza, né? Tipo, eu falei, poxa, não faz sentido eu querer que ela tome, se faz mal pra ela, né? Beleza, não toma, legal. Aí você vai lá e compra, né, a capa do Batman, né? Mas, cara, dá um medo, assim, você fica tipo, meu Deus, tipo, porque ali, na hora, às vezes, não tem, cara, deu vontade, vai, ali já lembra. Nasceu o João. Parar pra colocar. Exatamente, então. E assim nasceu o João. O João não foi programado, né? Não, o João tava nessa também. O João fui postergando o método contraceptivo e, né, colocava a capa do Batman, às vezes não colocava. E assim foi, um belo dia eu comecei a reparar que minha barriga não diminuía. Falava, nossa, mas eu tô engordando, será? E aí, beleza, pior que eu fui fazer um exame de rotina, né? Porque daí fazia tempo que eu não fazia desde a Elisa. E quando eu saí de lá, eu saí dando risada, assim, eu ia se cagando, porque, né, eu não podia chorar, eu saí dando risada. Rindo de nervosa. E ele? Sério? Não, você tá me zoando. Eu tô de 2 meses já. Depois de todo o trajeto do hospital pra casa, chegou e... Não, você tá falando sério mesmo? Não, a gente foi até o carro e ele disse, sério mesmo, eu tô de 2 meses já. 2 meses, caramba. 2 meses já, então, tipo... Oh, Jesus, eu ainda vou ter que passar por essas coisas. Agora tá aí, mas é muito gostoso. É, né? Cara, você olha, tipo, né, volta e meia, a gente passa a noite em claro, às vezes com ele, daí até esses dias aí, acho que foi anteontem, foi um dia que ele acordou bastante, assim, tipo, mais 6, 7 vezes de noite, e daí de manhã ele tava rindo pro Rodrigo dele. Não dá nem pra ficar bravo com essa criança. Rindo. Não tem como, né? Não tem como ver. Eu imagino que as histórias são legais, né? Depois que acontece, né? Porque da Elisa vocês devem ter N's, né? Uhum. Imagina, a família da Sara, eles têm mania de tirar foto e filmar tudo que acontece com as crianças. Até a Sara até hoje tem uns vídeos. Você já viu, né? Cara... É muito engraçado. Eu não tinha, minha família não tinha essa cultura. E eu já nunca gostei de tirar foto, né? Eu tava aparecendo em câmera aqui hoje e é milagre. É só por querer fazer mesmo. Mas é legal ver as histórias. Tipo, eu racho de rir com os vídeos da Sara e do pai dela. A câmera não tinha nem áudio. Só filmava, sabe? Não tinha áudio. Se você quisesse gravar com áudio, tinha que ser aquelas filmadoras absurdas. Ou ter um gravador externo e depois juntar tudo. Hoje é maravilhoso. Nossa, a gente grava muita coisa tudo deles. Na hora ali. E daí a gente vê, tipo, né? A Lisa tem 2 anos, mas, tipo, nossa, a gente vê as coisas pequenininha dela e daí, tipo, você acaba esquecendo, né? Mas daí você vê, nossa, olha, a gente não lembra. O Google Fotos apronta umas com nós. Nossa. Eles botam pra lembrar, né? O Google Fotos é maravilhoso. Fez uma de 2 anos da Elisa que eu falei, cara, é uma pessoa que tá por trás desse negócio. Que massa. Muito legal. Tipo, pegou aquele monte de imagem, assim, nossa, muito legal. E daí você vai lembrando daí todos os acontecimentos que foi acontecendo. Nossa, tipo, a primeira vez que fala, a primeira vez que anda. Nossa. Às vezes eu vejo teus posts antigos e às vezes eu entro no teu perfil e vejo ela bem pequenininha, tem uma foto que parece que só tem os 2 dentinhos aqui na frente que ela tá rindo, muito bonitinho. Muito bonitinho. É trabalhoso, sabe, exaustivo, mas, cara, passa muito rápido, né? Agora com o segundo, nossa, eu tento aproveitar, assim, um pouquinho mais, assim, porque passa muito rápido, que você nem vê, e, tipo, cara, é tão gostosinho, tão gostosinho. Eu só posso ficar na imaginação, mas eu confesso que dá vontade de ter um filho. Ai, que delícia, é uma delícia. Mas é isso. É isso. Foi massa, foi bem legal conversar, trocar ideia. A gente sempre quando se reúne é assunto bom, né? Sempre troca, sempre risada. Faltou o microfone do Digo ali, que eu, por uma impossibilidade do Covid, né? A pessoa que eu ia pegar emprestado está com Covid, então não teve como, mas na próxima, quem sabe? Mas ele deu a contribuição dele. É isso aí. Fechou. É isso.